E eles reconheceram Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vamos invocar o Espírito Santo sobre nós para fazermos a nossa meditação do dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje nós vamos ler a linda passagem bíblica de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje relata então a ressurreição da fé de 2 seguidores de Jesus. Uma fé que estava morta e que foi ressuscitada ao começarem a caminhar com Jesus pelas Escrituras. Vejam que nós vamos vendo, como eu disse no domingo, Jesus que aparece e vai ressuscitando a fé dos discípulos. E perceba que o caminhar físico com Jesus foi como que o tempo necessário para passearem com Jesus pelas Escrituras e também dentro deles mesmos para rolarem as pedras da descrença, da tristeza e terminarem com o coração ardendo e ressuscitado. Então, meus irmãos, vejam 2 coisas. Primeira coisa, eles estavam tristes porque eles esperavam algo de Jesus. Eles criaram as próprias expectativas sobre Jesus. Quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, não ressuscitamos porque nós criamos as
as nossas expectativas. Eu esperava que Jesus fosse fazer tal coisa por mim. Eu esperava que Jesus fosse fazer tal coisa pelo meu filho, pelo meu marido, pelo meu padre, pela minha paróquia, pelo meu emprego, Nós esperamos, meus irmãos, muitas coisas, e até certo nível isso é bom, é claro que é bom. Mas o grande problema é quando nós esperamos para além das Escrituras. Então veja que pedagogicamente nosso Senhor Jesus Cristo foi instruindo eles nas Escrituras. Jesus teve paciência, assim como o Senhor tem paciência conosco. Nosso Senhor teve paciência com esses discípulos de Emaús, para mostrar para eles quem é de fato o Cristo, quem é de fato aquele que devia vir e que veio, morreu e ressuscitou. Porque talvez, como muitos de nós, criamos um Jesus imaginário na nossa cabeça que aceita tudo o que nós queríamos que ele aceitasse, e quando nós nos deparamos com o Jesus real das Sagradas Escrituras, nós nos decepcionamos. Por isso que Jesus gasta tempo explicando para eles as Sagradas Escrituras. Então eles vão ouvindo, eles vão reconhecendo, as pedras vão sendo retiradas dos seus corações entristecidos. Quando chega o final do dia, nosso Senhor faz de conta que ia passar. E eles pedem, olha, fica conosco, a tarde já vai indo, a noite já vai chegando, fica conosco. Jesus fica com eles, meu irmão e minha irmã. Quando a noite vai chegando para nós também, a noite da nossa tristeza, da nossa falta de ressurreição, o Senhor fica conosco. E veja que quando o Senhor Jesus Cristo, então, depois de ter explicado as Escrituras, parte o pão, ele então, os discípulos dizem que sentiram o coração arder, enquanto nosso Senhor explicava as Escrituras. Queridos irmãos, o nosso contato com a palavra de Deus é primordial. Nós só vamos de fato sentir o coração arder quando nós de fato tivermos compromisso em meditarmos a palavra de Deus, em ouvirmos a palavra de Deus, de lermos a palavra de Deus. Mas esta palavra precisa nos levar para algo muito importante. Então Jesus Cristo ficou à mesa com ele, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. E o versículo 31 vai dizer: nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Ou seja, reconheceram ao ler as Escrituras, e quando Jesus Cristo celebrou então esta missa com eles. Meus irmãos e minhas irmãs, para os nossos corações ressuscitarem, nós não podemos ficar longe das Escrituras. Nunca. A palavra de Deus, a Santa Bíblia, é a luz dos nossos passos. E a Santa Eucaristia, a missa, o pão consagrado pelas mãos do sacerdote, é o pão consagrado pelas mãos do próprio Senhor. Nisso nós vamos reconhecer Jesus Cristo, que não está conforme as nossas expectativas, mas está conforme a vontade do Pai. Ou seja, é o Jesus Cristo da Sagrada Escritura. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, nessa nossa semana da oitava da Páscoa, são dias de muita solenidade para a nossa vida e para os nossos corações, neste tempo pascal, vamos permitir que o Senhor mostre quem Ele é. Talvez muitos de nós passamos a quaresma e nós não vimos o que o Senhor está pedindo. Talvez nós ficamos com aquilo que eu acho que o Senhor deveria fazer. Vamos então ficarmos assíduos na audição, leitura e meditação da palavra de Deus, e que esta palavra me leve à Santíssima Eucaristia, à Santa Missa, para que, ouvindo e me alimentando do próprio Senhor, eu também o reconheça. Queridos irmãos e irmãs, por favor, se você gostou desta reflexão, se este evangelho tocou no seu coração, escreva aqui alguma frase que deste evangelho que sempre toca o meu coração. Então veja, meus irmãos, escreva aqui algo que você rezou, algo que de fato saltou nos teus olhos. Você pode escrever aqui: Senhor, abra os meus olhos, Senhor, aqueça o meu coração. Não sei, veja algo que chamou sua atenção, escreva aqui nos comentários, por favor. Deixe o seu joinha, vai lá, nos ajude com joinha, se inscreva no canal, isso é muito importante, a sua inscrição neste canal, para que ele possa atingir mais pessoas, e vamos ser apóstolos da evangelização digital. Envie para mais pessoas, vamos lá, crie coragem, envie para mais pessoas essa palavra de Deus, para que mais pessoas também possam ouvir o Senhor, sentir os corações arderem e reconhecerem Jesus Cristo. Rezemos agora juntos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.